Olá, gente! Estamos aqui para mais uma mesa redonda, hoje com um super convidado, o Josian Tô, e a gente vai estar falando hoje, trazendo um pouquinho sobre entendendo o nosso universo, a nossa criação, a nossa multidimensionalidade, os universos paralelos, e vamos estar fazendo essa salada mista hoje, aqui no nosso mesa redonda, com o nosso querido Josian. Dá um oi pessoal, Josian, fala um pouquinho de você para a gente começar o nosso trabalho. Olá, pessoal, não vou dizer boa tarde, mas um olá bem abrangente em todos os sentidos. Recebo o meu abraço fraterno com muita honra, com muita alegria, que eu estou aqui com vocês, do Centro Fênix, para a gente conversar, bater esse papo sobre esses temas que se relacionam, né, que tem uma implicação, que tem uma sinergia e que a gente precisa, de fato, expandir os horizontes conceituais, na verdade, ir além deles, porque não é dogmático, é um processo de compreensão esclarecida. Então, eu me sinto, mais uma vez, satisfeito, honrado com o convite de vocês e espero ser útil na nossa reflexão de hoje para gerar um entendimento mais satisfatório em torno da nossa temática, né? Então, um abraço fraterno a cada um de vocês e vamos lá. Bom, então vamos começando, para a gente ter uma noção, assim, sobre o nosso universo, né? Onde que a gente está situado, o porquê que a gente foi criado, mais ou menos, para a gente ter uma linha de continuidade no raciocínio. O nosso universo, se nós levarmos em conta a perspectiva do livro de Urântia, por exemplo, ele é um dos sete super-universos, né? Compõe toda aquela cadeia de mundos, mas há um universo local, o universo de Nebadon, ou de Nébadon, que seria o universo da galáxia, né? Da nossa Via Láctea aqui, cuja capital seria o Versa, no universo de Overton, e dentro desse quadrante universal nós temos Urântia, que é o planeta Terra, né? Com 4,6 bilhões de anos, o universo em tótum, não exatamente o universo referido no livro de Urântia, porque este aqui tem um grande universo que se forma justamente a partir dos 7 superuniversos, mas o nosso universo, sob a perspectiva da escala científica, né, ele possui 13,8 bilhões de anos, né, B de bola, bilhões de anos. Há registros do hinduísmo antigo, notadamente de um astrônomo antigo referido na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky, que diz que o universo tem 400 bilhões de anos. Vejam como a coisa muda cronologicamente. Eu já não iria muito por essa visão. O nome do astrônomo é Asura Maia. Ele foi um astrônomo no período final da Atlântida, início do nosso período cósmico atual, né? Mas isso vamos deixar de lado, não vamos por aí. Se nós levarmos em conta que o universo ele é um dos universos que fazem parte do multiverso, e aí entra o conceito da multidimensionalidade, mas aí entra ainda mais o conceito das mônadas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, porque eu penso que sem o estudo sobre as mônadas, fica complicado entender o que significa a multidimensionalidade e fica mais complicado ainda da gente entender o conceito de multiverso, de universos paralelos, porque isso tudo se relaciona, né? Mas vamos lá. O nosso universo, dentro da perspectiva do livro de Urântia, ele foi determinado por um dos filhos criadores, na verdade, pelo Filho Eterno, né, para ser mais preciso. E aqui é preciso também esclarecer algo, né? O conceito da deidade, e sem isso aqui fica complicado também, relacionado a isso, eles falam no Deus setuplo, né? O Deus de Urântia, a deidade, e há uma distinção entre deidade e divindades no livro de Urântia, né? A deidade, ela tem 7... acho que 7 camadas não é bacana, mas são 7 níveis de manifestação que a deidade possui. A deidade, aí tem as deidades relacionadas às 3 deidades supremas, deidades existenciais,
as deidades experienciais e as deidades em realização. São os 3 tipos. Na minha modesta perspectiva, a gente pode unir as deidades em realização com as deidades ou divindades experienciais. Por quê? Porque, em tese, só existe um tipo de deidade, na verdade, só existe uma deidade, né? A deidade incognoscível. Todas as outras divindades que surgem no panorama do multiverso são desdobramentos de gradientes de consciência cada vez menores da deidade suprema. Né? Então, isso, deixa eu só te interromper para te deixar bem certo essa parte. Então, assim, para quem está assistindo, pegando agora, né, não tem muito o conceito, a gente parte de uma fonte criadora, isso, né, e ela se fractalizou, ou seja, ela fez cópias idênticas dela, né, porque o fractal, na realidade, ele tem todas as energias ou todos os poderes da própria fonte, só que entendendo numa quantidade menor, porque ela está dividida, né? Perfeito, é exatamente isso. E eu ia chegar justamente nesse ponto que como eu vou tocar na questão das mônadas, né, tem relação com isso, né? Mas há um outro aspecto dentro do raciocínio que a gente precisa observar. Essa fractalização desses seres a partir da deidade já é um aspecto relacionado à própria capacidade co-criadora dessas divindades. O que eu estou tentando dizer com isso? Que todos os seres que são emanados da deidade, fractalizados, são criadores que criam também. Esse primeiro circuito aqui próximo, né, da deidade são criadores, quer dizer, todas as fractalizações que existem a partir do processo monádico do nosso eu profundo, dessa fonte criadora. O eu profundo aqui, tá, pessoal? É a mesma coisa de eu superior, de eu espiritual, é o mesmo conceito, tá? Essa fractalização em 12 extensões de alma das mônadas, umas 12 extensões de cada alma vai se fractalizando, aí a gente vai falar do famoso número 144, que é o número de almas que a gente detém, né, dentro dessa perspectiva. Então, assim, é preciso que a gente entenda o conceito de universos relacionados com o conceito de uma deidade que vai delegando, vai entregando o seu poder de criar para manifestações dela, mas com um gradiente de energia menor. Se vocês quiserem, com um gradiente de consciência menor. Mas ainda assim, partícipes da condição deífica, partícipes da condição divina. São seres divinos, isso é óbvio. Mas com uma limitação já, até mesmo em termos de compreensão do que seja essa própria fonte criadora. O próprio livro de Urântia deixa isso claro, né? Nisso também a gente pode ver que só a fonte criadora tem um retorno de vivência, experiência de todos os seus fractais, né? Depois, isso, como eles estão em grupos, eles têm aquela vivência dentro daquele grupo, que é dentro desses conceitos que você vai estar falando. Então, por isso que a fonte criadora, ela tem uma visão ampla, né? Ela tem a visão do todo. E aí, quanto mais fractalizado, você vai ter a visão mais local, né? Isso. E aqui entra um aspecto muito interessante, já é algo disruptivo, que eu vou dizer, ou algo fora da caixinha, né? Porque, veja bem, ao mesmo tempo que existe essa fractalização dessas almas, como a gente está se referindo, o número de almas que se fractalizam, que sofrem esse processo de fragmentação, de multiplicação, a gente pode colocar como sendo 12, mais vezes 12, ou 144, mas, na verdade, é um número infinito de almas, não é algo fechado. Por que o livro de Urântia, e até mesmo o próprio Rodrigo Romo, e até outros, fazem uma questão de homenagear essa questão do 12 e do 144? Porque a base de sustentação de qualquer um desses universos é em função desse paradigma inicial de 12. Tá? Mas isso não quer dizer que um outro Marcelo esteja vivendo em um outro universo, e que esse número é limitado nesse universo ou nessa galáxia. Não existe isso. Há um número ilimitado de Marcelos existindo e que a alma central,
A mônada, ela vai gerindo, administrando isso. Aí entra uma questão polêmica, que é a questão do livre-arbítrio, que a gente não vai aprofundar, talvez na primeira parte, talvez na segunda parte, né? Ou em outro momento. Pode falar, Marcelo. Deixa eu só colocar aqui para os nossos ouvintes e nossos espectadores aqui, que a sua tela está balançando um pouquinho às vezes aí, mas não é um terremoto. E ninguém está atacado pela labirintite. Pronto, eu vou agora me vigiar para não tocar aqui na mesa, pronto. Tá, aproveitando aí que você está falando de divindades, de deidades, também tem o conceito de demiurgo, né? Isso. E a gente vê muito as pessoas associarem esse termo demiurgo para o lado negativo, né? Mas, assim, o conceito, o significado raiz, vamos dizer assim, ou puro deles, na realidade tem a ver com divindade também, né? Sim. Esse conceito, essa palavra de demiurgo, ela foi primeiramente caracterizada por Platão, na Grécia Antiga, 2.400 anos atrás. Demiurgo significa apenas artesão ou artífice, só, né? Dentro da catalogação do número de universos que existem no universo por algumas fontes consideradas sérias no meio espiritual, mas sem, obviamente, fechar isso, mas é apenas uma espécie de estimativa, haveria em torno de 3.500, 3.600 demiurgos. Cada um desses demiurgos, ou co-criadores, ou divindades, criadoras de realidades dependentes, né, que dependem da fonte criadora, seria responsável por um desses universos. Tá? Então, trazendo um paralelo, só para a gente colocar o que é a mesma coisa, porque, assim, de acordo com o autor, coloca-se um nome diferente, mas é sempre a mesma divindade ou entidade. A mesma ideia, isso. Então, você já vai desde filho paradisíaco, multidimensionais, demiurgos, a gente sempre está falando nesse ser que é o criador dos universos. E outra coisa, e não tem o conceito de negativo e positivo, né, nessa categoria deles, né? Não tem. Mas aqui implica uma reflexão muito profunda e muito séria. Por quê? Porque aqui, já saindo um pouco e dobrando a avenida do livro de Urântia e entrando nas perspectivas da revelação cósmica, recentemente formulada pelo nosso irmão Elan, e outros, e também do gnosticismo antigo, no Mahabharata, no Ramayana, livros do Vedismo antigo, isso está nas entrelinhas, nos Upanishads. Um desses demiurgos, conhecido na tradição hindu como Brahma, é o mesmo que é o Javé na tradição cristã, católica, judaica, é o mesmo que Alá na tradição do Islã. Esse ser aqui, esse demiurgo, no momento em que ele estava expressando a sua energia kundalínica, responsável pela criação de qualquer coisa que venha a existir, ele sofreu uma espécie de falha operacional, né? Ele não pôde expressar adequadamente o projeto mental dele, porque lá, aí isso aqui une todo e qualquer conhecimento que eu vou falar agora, seja no livro de Urântia, seja na revelação cósmica, seja no gnosticismo, seja onde for. Quando essas divindades que ficam perto do Pai e Mãe Amantíssimo ou da fonte criadora, eu chamo Deus de Pai e Mãe Amantíssimo também, né? Como essas divindades, elas, quando resolvem criar algo, né? Isso no livro de Urântia seria comparável também aos 7 mestres, tá? Do tempo, mas é um pouco na hierarquia acima deles, tá? Quando eles resolvem criar algo, eles projetam mentalmente a ideia dentro de um circuito para as outras divindades, digamos que aprovar, ou sugerir, ou dizer, nesse universo aqui você precisa fazer isso, fazer aquilo. Quando esse nosso camarada, esse nosso irmão e amigo Javé tentou criar a realidade, eles não gostaram. Não faça isso, porque não vai dar certo. Primeiro, porque você não tem condição energética para expressar um universo com um grau de complexidade que você está imaginando aí. Então, aborta a ideia.
Mas vamos tentar ajudar você, ainda que você não tenha condições. Então, ele foi aquele tipo de aluno que quis contrariar o professor, e ele foi até o fim, e o professor, ó, não vá por aí, senão eu vou tirar você da sala. Não, vai dar certo, eu estou correto, eu sou o bambambam da história. Né? Aí, se a gente sabe, faz uma relação disso com a Guerra de Órion, Lúcifer recebe um trabalho desse, o que Lúcifer faz? Na Guerra de Órion, quem é o criador do universo seria Lúcifer. Um outro nome dele é Iel Luzbel, né? E esse camarada aqui, ele, ó, eu vou colocar mais caos do que luz no universo. Tá bacana? Aí os micaélicos e um dos seres relacionados aos felinos também disseram, na visão da Guerra de Órion, disseram, ó, não, cara, não. E ele foi teimoso. Então veja, como ela mesmo falou há pouco, os nomes mudam, mas o sentido é o mesmo. Dentro dessa codificação, houve uma falha na criação do nosso universo. Mas será que foi assim mesmo? Ou apenas isso tudo é uma grande possibilidade para que os seres do nosso universo aqui possam dar um salto? É esse um outro ponto que a gente precisa pensar. Porque... Pode falar. Também é importante porque esses filhos paradisíacos, né, esses seres elevados, eles não tinham noção o que é vivenciar a matéria bariônica. Então, tudo é novo. Então, para eles experimentar até o caos, né, ver o que acontece se você colocar mais pimenta, né, pimenta no olho dos outros é refresco. É refresco, exatamente. Ô, Josian, essa atitude do Yahvé, você consideraria uma atitude egóica da parte dele? Se esse conceito, esse tipo de equipamento mental existir nesses seres, seria uma atitude egóica. Por que eu estou falando isso? E muito bem você falou uns 5 minutos atrás. Um demiurgo, ou um criador de realidades, não é nem positivo nem negativo. Qual a ideia mais aproximada desses seres? Eles seriam como máquinas que processam a causa e o efeito e jogam informação. Causa e efeito e jogam informação. É assim que eles agem. Então, a noção ética que você e eu temos, que todos nós aqui temos, eles não têm essa noção de, peraí, eu vou agir dessa forma, mas será que isso vai prejudicar ciclano? Eles não têm. Agora, os níveis superiores a essa hierarquia parece que tem algo parecido, que essa hierarquia aqui embaixo não tem. Então, é uma atitude egóica na nossa visão, tá certo? Por quê? Porque ele só pensou no projeto mental dele, ou seja, ele esqueceu é ótimo, ele deixou de lado a perspectiva daqueles que teriam uma visão mais... um know-how maior, vamos colocar dessa forma. Então, eu vejo também dessa forma. Todas as vezes que eu observo esse aspecto, eu penso numa espécie de atitude orgulhosa de Yahvé, egóica dele, né? É por aí, tá certo? Pode falar. Então, vamos pensar um pouquinho assim, como Deus criador, né? Como um demiurgo, como Yahvé, quando lhe é concedido criar um universo, né? Como o Rodrigo Romo que fala que os universos são separados por membranas planas, né? Que faz a separação deles, e por isso que às vezes um acaba se sobrepondo ao outro, porque essa membrana acaba permeando, né? Mas dentro dessa membrana fala que é colocado o poder cocriacional, né? Dessa entidade que está criando, junto com os devas, as ninfas que vão estar arquitetando essa formação. Isso. Aqui é importante que a gente faça referência a um esclarecimento, penso eu, necessário, ainda que eu não tenha pretensão de ser dono de verdade nenhuma. Mas qual é a grande questão? Todos esses universos, né, sejam quais forem, o Rodrigo fala nessa membrana que ela impermeabiliza e, ao mesmo tempo, ela protege, ela dá limite de um universo para outro, né? Isso aqui penso que esteja correto, mas vamos tentar trabalhar um pouco mais essa ideia. A gente pode falar numa espécie de blindagem entre esses universos. Tá? Essa membrana, ou essa blindagem, ela é feita de formas-pensamento, formas mentais. Uma coisa que separa um universo do outro, ou uns dos universos dos outros,
para uma parte considerável dos estudiosos desse assunto, é a emanação mental organizada do pensamento, que limita a atuação de um universo para outro. É simplesmente o pensamento. Vamos esclarecer mais um pouco. Os livros espiritualistas que falam, André Luiz, o Chico Xavier, por exemplo, eles colocam o seguinte: para você criar uma colônia espiritual, é preciso você criar pela imaginação aquela colônia, né? Imaginar tudo muito bem organizado, mas aquilo é sustentado pela mente do criador daquela colônia. Se ele para de pensar naquilo, aquela colônia deixa de ter aquelas características. A mesma coisa vale do universo para os outros universos. Isso quer dizer o seguinte, que o responsável por um dado universo, o futuro universo, o oitavo universo que está em criação, por exemplo, se ele não formatar bem isso, se ele não criar uma linha de formas mentais adequadas, o universo dele não vai ter o efeito desejado. Isso vale para o nosso universo, para qualquer universo, né? Quando você faz referência que há um entrecruzamento, né, é porque há uma falha, não é uma falha, mas há uma flexibilização maior para que haja o cruzamento de duas realidades. Aí na nossa conversa no final de semana, o que nós dissemos? Que isso aqui é proposital. Por quê? Como existe alguém que está no lado de fora observando tudo, ele pensa assim como um cientista que eu falei, inclusive, vamos misturar aqui essas duas realidades universais, criar uma ponte Einstein-Rosen, né, um buraco de minhoca aqui, e, parece que a mistura vai ser boa. Vamos pegar um pouco, só um exemplo, tá? Vamos pegar um pouco aqui da raça reptiliana com a raça de Amélis, vamos ver o que dá isso aqui. A coisa ficou complexa demais. Não sei como é que não sei como é que isso vai terminar. Então, para a gente ter uma ideia, a gente tem que abrir bastante a mente da gente em relação a isso, porque não é uma coisa tão romanceada isso, né? É necessário a gente olhar muito com a objetividade dos fatos e perceber que tudo é feito mentalmente. O Hermes já dizia isso, né? O todo é mental, não tem como fugir disso. Então, essas membranas, elas são formadas do éter, mas são formadas do pensamento que dá limite a esses universos. Se eles têm alguma falha mental ou uma espécie de cansaço mental, isso aqui é a linguagem humana, tá? Para tentar colocar algo que a gente não tem nem termo para definir. Então, leve em consideração esse aspecto. Pode falar, Marcelo. Então, quem está assistindo pode chegar à conclusão assim, mas eu aqui nem me entendo e vou querer entender o universo, né? Então, qual seria o propósito dessa discussão aqui, né? Se a gente parar para analisar que a gente está chegando no momento da transição planetária, onde toda a verdade virá à tona, e tudo aquilo que nos foi escondido até hoje, né, por falar assim, olha, você não tem capacidade intelectual de entender nada além do que a gente vai passar para você, a gente precisa começar a abrir realmente a mente. Nós somos co-criadores, e por isso que a gente está falando sempre da parte mental, né? Saber que começa lá nos senhores do mundo, lá nos criadores, que ele usa muito a mente, né, para estar fazendo essas criações. Então a gente tem que começar a abrir a nossa mente realmente, né, para estar entendendo, né, nem que seja nesse início aqui um pouco dificultoso, né, de ter essa compreensão, mas a gente tem que começar a dar os primeiros passos para a gente sair da onde a gente se encontra, onde a gente sempre foi considerado pequenos, que não temos condições de compreensão a nada, né? E na realidade nós somos muito poderosos, nós temos um poder co-criativo muito grande, e se a gente realmente está na esperança da transição planetária, sair da 3D, que é um mundo completamente materialista, para ir para dimensões acima, então aqui essa discussão começa a ficar muito interessante, como o nosso processo mental, nosso processo emocional vai estar funcionando em todos esses universos, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender
toda essa criação. A gente vê muito nos filmes que a gente assiste, principalmente Matrix e outros filmes de ficção científica, onde a gente está achando que aquilo ali é só ficção científica. E, na verdade, ele está ali dentro daquele conceito, tem muita coisa de física quântica que é verdadeira, muita coisa de realidade e de dimensão que é a real. Que é totalmente real. Né? Então, acho que essa discussão é principalmente para a gente começar a dar os primeiros passos no entendimento para aquilo que a gente pretende ser no futuro e que a gente será. Né? Sim, sim. Nós estamos caminhando para isso. E só pegando um gancho da sua reflexão, nós somos, sim, muito importantes. Né? Porque, na verdade, quem sustenta toda essa realidade aqui, eu estou me referindo apenas ao nosso universo, e mais especificamente a realidade desse universo material, porque há um outro universo próximo ao nosso, ligado a esse processo, que as tradições chamam de Brahmaloka, o nosso é o Burloka, né? Nomezinhos complicados, não tem problema não. O nosso universo aqui, ele é sustentado pelas mônadas, pelos nossos eus, que estão aqui vinculados a esses corpos biológicos animalizados. No caso específico do universo de Overton, que é o nosso, mais ainda do Nébadon, que é o nosso quadrante aqui pequeno, que é da nossa galáxia, infelizmente não é o filho criador que está controlando a situação, somos nós. Por quê? Porque o demiurgo que deveria estar controlando, ele, com o processo ocorrido, né, ele não tem a conexão espiritual devida, ele ficou sem perceber a realidade. Javé não tem como compreender isso aqui. Vocês se recordam que nos textos bíblicos há uma passagem em que Abraão, ele é quase levado a matar o seu filho, e no último momento, quando ele está para matar o seu filho, porque Javé queria saber se ele era fiel a ele, né? Que havia fidelidade, Javé pede que um anjo, manda ele segurar lá, não manda matar o filho, não. Eu estou percebendo que ele é fiel a meus propósitos. Né? Vamos tentar entender isso. Qualquer ser humano dotado de um grau mínimo de clarividência olharia para o campo áurico de Abraão e diria assim, Abraão é um cara, dá para confiar no cara. Como o Javé não tem essa condição espiritual, ele teve que mexer com as vibrações de Abraão num momento de estresse. Imagina, ele ia ser levado a matar o próprio filho. Né? Aí, no campo quântico que o Javé tinha acesso, mas não um campo quântico limitado, pelas vibrações de Abraão, é que ele... então manda ele parar. Ou seja, ele não tem isso. Os outros demiurgos das outras realidades criadoras não têm esse problema que Javé teve. Mas se existir algum tipo de problema ocorrido com esse que ocorreu com o nosso universo, é algo menos dramático do que o nosso universo. O que eu estou dizendo aqui, inclusive, ele foi referendado mais ou menos no livro de Urântia, mas isso não está claro. Até porque isso no livro de Urântia, eles inverteram os personagens, tá certo? Na parte que eles falam da rebelião de Lúcifer, deveria ser a parte referida a Javé. Entende? Então, é só para contextualizar quem está vendo agora a nossa mesa redonda. Tá? Uhum. Houve um erro, então, dos que escreveram o livro de Urântia? Não. Porque ali no livro de Urântia, o contexto era aquele, tem que se entender por meio daquela perspectiva. E na perspectiva, seja lá da revelação cósmica, ou do hinduísmo, ou do gnosticismo antigo, aqui a coisa muda para tentar gerar na pessoa, no indivíduo, uma outra peça do quebra-cabeça. Isso aqui é um grande xadrez, é um grande quebra-cabeça. Né? E por isso o Marcelo fez tanta referência a gente paulatina e gradativamente entender isso, porque se as pessoas realmente ficaram, entre aspas, envenenadas, né, com a ideia de que não podem pensar, ou porque não tem... não consigo entender isso, que é muito difícil. Na verdade, você tem plenas condições de entender, dentro da sua ótica de análise, né? Mas é possível entender, conceito por conceito. Quando a gente fala, por exemplo, em multidimensionalidade, em mônadas, né? Aí as pessoas ficam, peraí, então
Deixa eu tentar entender. Você está dizendo que eu tenho uma centelha divina, eterna, impessoal, indestrutível, imaterial. Aí essa mônada, com essas características, ela começa a se fractalizar em 12 extensões dela mesma, e cada uma dessas 12 extensões, que são almas, ela vai se fractalizando em outras 12 extensões, até criar um número específico de extensões de alma, em que ela, a mônada, irá administrar isso tudo, é verdade? É por aí, parece que a coisa vai por aí. Mas qual é a grande questão? São vários eus vivendo nesses universos, não estão presas umas às outras. O que uma dessas mônadas, dessas almas ligadas a uma dessas mônadas sente, as outras 143, ou uma das almas das 12 almas, as outras 11, né, elas irão sentir, mas de um modo específico. Como? Se eu, por exemplo, sonho, tenho um pesadelo comigo, que estou morrendo, só para a gente ter uma ideia, uma das mônadas pode ter sofrido desencarne numa outra realidade, e para mim aqui foi o quê? Um pesadelo. Ah, peraí, eu sonhei ontem à noite, antes de dormir ontem à noite, eu sonhei, aliás, eu estava pensando em como me curar de uma determinada doença. Aí eu passei a noite pensando naquilo que eu havia 30 minutos antes, 15 minutos antes pensado, né? E aí me veio a minha imagem dizendo o que eu teria que fazer para ficar curado da doença, conversando com outra pessoa. Isso aí, segundo o conhecimento espiritual profundo, é você mesmo, numa outra realidade, passando por algo parecido, mas já tendo a resposta que você nessa aqui não teve. Então a sua alma, ela envia para você um e-mail, uma mensagem de WhatsApp mental, a cura é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Veja como essa tecnologia espiritual de fatiar a consciência, né, de fragmentalizá-la, ela tem um aspecto muito, entre aspas, positivo, porque ela economiza o processo evolutivo. Na medida em que você vai despertando a consciência, expandindo os horizontes de percepção da realidade, e buscando se autoconhecer, você vai acessando os outros eus da sua mônada principal. Aí as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou acessar isso? Isso está muito vago, isso é muito fugidio, isso é muito supérfluo. Tenta explicar melhor. Medita. Procura cada vez mais parar durante o dia, uns 5, 10, 15 minutos, e pensa na realidade sem se identificar com nada. O máximo que você puder. Não consegue? Então observa o fluxo da respiração. Faz alguns instantes, está difícil? Faz isso durante todos os dias se você puder. Com o passar do tempo, o nível de intuição dessa pessoa e a capacidade dela receber mensagens de outros eus dela, às vezes, existe uma coisa que o inconsciente faz, é disfarçar. Na verdade, você parece a imagem de uma pessoa que é você, mas está com outro rosto, com uma outra formatação, e é você mesmo. Tem essa armadilha, esse truque. Então, essas extensões de alma fractalizadas, advindas da mônada, ela ajuda a gente compreender a realidade de uma maneira mais abrangente. Só que, o que está reservado para o futuro, em tese? Segundo imitar um amigo meu, segundo algumas fofocas espirituais, né? O que a coisa está sendo ali gestada? Num universo específico, ou num planeta como o nosso, como a Terra, vai existir Josiane, vai existir o Marcelo, vai existir a Lê, vai existir as pessoas que estão nos vendo, mas vai existir outro Marcelo, outro Josiane e outro Lê no mesmo planeta. Lá no futuro distante. Como isso pode acontecer? Se a evolução continuar a dar os seus passos, né, nós teremos condições psíquicas de suportar conscientemente nossos outros eus no mesmo planeta. O que atualmente isso não acontece. Isso acontece em dimensões paralelas. Por que isso vai acontecer? Dizem que é para acelerar o final desse universo. Porque isso tem a ver com a velocidade da informação e com o processo
de reformatação da mente do Criador, que precisa disso para ter conexão com o eu espiritual dele, que está lá nos níveis superiores da ilha paradisíaca, em Avona. Descansando, ele deveria estar acordado, vou colocar dessa forma, tá? Ele está dormindo, ele precisaria estar acordado, ele não está, então estamos fazendo uma espécie de favor divino para ele. A gente está fazendo a função. Oi? Deixa eu só pôr uma colocação, porque é lógico que toda a nossa vivência, ela é feita, que é para o nosso demiurgo, né, que seria o Yahvé, está experienciando. Isso. Quando volta a informação, devido à grande contaminação que a gente teve aqui no nosso quadrante, teve os reptilianos, a gente teve também todos os outros seres que acabaram entrando, que não era para estar nesse quadrante, acabaram densificando o experimento, né? Nisso, pode-se dizer que essa contaminação foi ascendente e pode ser um dos motivos do demiurgo ter perdido um pouco essa noção dele? Não, porque a consciência do demiurgo, o fato de ele ter perdido essa consciência é anterior à própria criação do universo, não é depois. Tá? O ímpeto dele em precar o processo criador que já estava em curso nesse chakra aqui, a coisa não podia voltar mais, entendem? Assim, quando você decide expressar a Kundalini, não tem como você controlar a energia, ela tem que ser expressada. Nesse ponto aqui em que ele estava tentando fazer isso é que gerou o problema. Todos os seres que surgiram dentro do universo, com essa contaminação que você faz referência e com a densificação que não deveria existir, já é o efeito do problema do demiurgo, e não a causa, tá? Isso aí já é o efeito do processo, tá? Mas há uma outra avenida de entendimento que a gente pode fazer. Esses universos, eles, na verdade, se a gente parar para pensar com muita calma e com muita frieza, a gente vai perceber que esses universos, eles possuem hiatos, buracos, digamos que há portais que acessam os outros universos, porque essas outras mentes demiúrgicas, elas podem interferir nesses universos, tá? Então, um universo de uma outra realidade interferiu na nossa realidade, tá? E gerou essa contaminação que você está se referindo. Isso quer dizer o seguinte, que a nossa realidade aqui, ela é um misto entre o pensamento de um demiurgo caído e seres com um grau de entendimento maior do que ele. Tá? Essa contaminação advinda de Lúcifer, vamos colocar nessa perspectiva, tá? Lá onde Lúcifer estava, nos reinos capelinos, tal, ele sofreu uma inquietação em um dos mundos de Capela. Essa é uma perspectiva que se tem na revelação cósmica, é apenas uma perspectiva, não a verdade. E como todos os seres que viviam naquela realidade tinham uma mente coletiva, não tem uma mente individual como nós temos. Esse ser Lúcifer, ele despertou com uma individualidade própria, se viu envolvido por isso e não soube decodificar que tipo de estado mental era aquele. Tá? Ou seja, um estado mental único, singular. Esses seres divinos que permeiam esses mundos, eles interferem o tempo todo na nossa realidade. É essa a visão que eu tenho, não é a visão do livro de Urântia, não é a visão da revelação cósmica. Eu tenho, para mim, na minha modesta percepção, que o que existe é um controle absurdo de fora para dentro. Tentando mexer com os pauzinhos aqui, mas parece que eles querem fazer isso objetivando gerar o elemento mais importante de qualquer universo que venha existir. Qual é? A informação. Aí, se você me pergunta por que a informação? Essa informação ela tem que ser repassada para os próximos universos que ainda vão existir. Beleza. Mas existe um outro aspecto. Essa informação tem que ser repassada para a deidade suprema. Mas tem algo errado no que você está dizendo, cara, porque a deidade suprema ela já é onisciente. Como é que ela precisa de mais informação? E se a deidade suprema necessitar de mais informação para ela gerar
justamente mais condições de seres criarem, né? É um processo que se retroalimenta. Eu tomo a ideia da onisciência, dessa fonte criadora, como sendo algo progressivo. A deidade, ela é onisciente? Ela é onisciente. Mas ela não é limitada na onisciência dela. Ela também aprende com aquilo que os filhos criadores fazem. Parece meio estranho, né? Mas parece que a coisa é por aí. Tá? O grande objetivo da criação, inclusive, era essa, né? Porque se você não criasse situações diferentes, ilusitadas, que não estivesse esperando, você já ia saber, você nunca está expandindo, você ia ser, né? Então, veja, o processo eu gosto muito da palavra recriação, né? ou regeneração. O tempo todo isso aqui precisa estar sendo resetado, retomado, ressignificado, porque a criação ela é contínua, ela não para. Vamos supor que já tenha acontecido 84 versões do universo. Nós estamos na 21ª versão do universo. Faltam 70 versões para se completar, ou quase isso. Né? Eu estou tentando dizer com isso que os universos paralelos, eles existem porque nós, como seres co-criadores, estamos gerando informação o tempo todo. O tempo todo. Mas o que é informação, para você ficar bem contextualizado? Informação seria, na minha perspectiva, qualquer sensação, qualquer vivência, qualquer contato com a realidade que você forme que gere um significado. Isso aqui é uma informação. Tá? Então, uma sensação advinda do contato da luz do sol, uma ideia que você conseguiu pescar num livro, uma conversa que você teve com um amigo, um momento seu de solidão, tudo isso aqui, se você consegue se abstrair e consegue sair daquela visão condicionada, tão aferrada, você consegue gerar um novo na realidade. Trazendo isso para os filhos criadores, para as mentes mestras, para os Micaelis da vida, para todos os grandes seres, eles fazem isso o tempo todo. Eles estão colhendo informação, repassando isso e gerando novas formas de vida. Nós, quando atingirmos uma certa massa crítica na evolução, nós aqui do 7º universo, do grande universo, nós seremos convidados, entre aspas, a criar outros universos. Possivelmente muitos de nós iremos administrar o 8º, o 9º e o 10º universo, que ainda o 9º e o 10º não existem, né? Mas é um processo infinito. Não é um processo que tem limites. Por isso que eu falei há uns 28 minutos atrás, que essa nomenclatura de 144, 12 extensões, é apenas didática. Ela não está errada. Ela é didática. Ela nos serve para dar uma razão, para dar um sentido às coisas. Mas a ideia básica é da fractalização. Desses eus, alma, né, existindo em vários universos. Eu chamo isso aqui de multi-encarnação. Na cultura tibetana esotérica, eles chamam isso de tulkuísmo, ou nome feio, né? Tulkuísmo seria seres que são cópia. É uma cópia de Josian, é uma cópia do Marcelo, da Lê, uma cópia de fulano de tal. Estão vivendo por aí em alguma realidade. Então, esses conhecimentos, eles estão sendo expandidos e retomados no contexto atual da transição planetária. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. Transição planetária não é para você assumir uma verdade. Transição planetária é para você investigar a realidade de modo distante, prudente. Porque se você assume qualquer verdade agora, você pode, pelo nível emocional ainda muito denso, o nosso intelecto está muito atrelado à nossa emoção, a gente tem mania de criar uma ideologia falsa, algo que não corresponde à verdade dos fatos. A transição planetária é para fazer esse trabalho que a gente está aqui realizando. É refletir. Não assumir uma verdade. Refletir o máximo que a gente puder, porque vai libertar, dentro da nossa condição cerebral, novas sinapses, novos circuitos neurosinápticos. Isso implica o quê?
está receptivo a entender mais ainda a realidade. Então, o livro de Urântia, aquilo que o Rodrigo Romo traz, aquilo que o Elan traz, que o pensamento antigo traz, o objetivo desses caras e dessas doutrinas é mostrar que a coisa não se limita ao que a religião trouxe. Porque o que a religião trouxe, infelizmente, foi embotar o ser humano. Deixá-lo num cercadinho, limitado e fixado ali, sem ter acesso a nada que o faça pensar além. Ou seja, é um autômato, né? É um zumbi. O zumbi só age porque existe um comando por detrás dele dizendo, ó, faça isso, faça aquilo, e ele vai obedecendo. E nós estamos querendo despertar a consciência. O que quer dizer isso? A gente está querendo dar um salto, nos libertar dos nossos criadores, mas sendo nós mesmos criadores da nossa própria realidade. É essa a grande questão. Muito bom. Bom, gente, a gente nem sentiu o tempo passar. Vamos para nossas considerações, né, finais, Josiane, mas teremos mais, Josiane, tá? Nas próximas mesas redondas. Fique conosco, semana que vem tem mais. Bom, eu faço agora a consideração final, é isso? Isso, só algum recadinho, alguma coisa. O que eu gostaria apenas de deixar claro, de enfatizar, é que o conceito de multidimensionalidade, ele está diretamente ligado ao conceito das mônadas, né? E que as mônadas, elas são esses elementos eternos, atemporais, que ficam o tempo todo replicando a consciência em vários níveis. Isso tem um sentido de verdade muito grande. Qual é? A realidade, ela é múltipla, ela não é una, ela não é fechada, ela é aberta, né? Não existe sistema fechado em nenhuma realidade. Os sistemas são abertos, né? Compreender esses conceitos de universo paralelo e de multidimensionalidade nos faz pensar de uma maneira livre. O próprio conceito em si já nos deixa prontos para fazermos o gol, né? Atirarmos e realizarmos o gol. Ou seja, precisamos entender esse tipo de temática para entender o contexto que a gente vive. Porque nós somos assim, somos seres co-criadores. Deixando isso claro, pensemos num último aspecto. Não há verdade inquestionável, há verdade em processo. Não há seres limitados, há seres que são preguiçosos para pensar a realidade. Essa que é a grande questão. Não há destino final enquanto a gente está caminhando. Enquanto houver o caminho, o destino quem faz somos nós. Então, essa aqui é a mensagem que eu quero deixar. Essa primeira parte aqui vai ficar como um primeiro esboço de um tema muito mais profundo que a gente pode fazer numa segunda, terceira, quarta, quinta mesa redondas. Eu só tenho, nesse sentido, agradecer a vocês pela compreensão, pela paciência, aqui, pela amizade que já se estabelece entre nós, aqui no Centro de Estudos Fênix, e esse filósofo aqui de Natal. Gratidão, Josiane. E a gente vai deixar aqui nas descrições, nossa, o canal do Josiane, tem muita coisa bacana lá também, tá bom, gente? Até semana que vem, para estarmos filosofando um pouquinho mais. Beijo.